corações. Vem, Senhor, nos iluminar com a sua sabedoria, com a sua palavra. Vem, Senhor, nos ajudar a entender todas as coisas. Que o Senhor possa hoje colocar no nosso coração esse caminho, essa direção, para que nós possamos estar contigo, para que, direcionados pelo Senhor, nós possamos nos aproximar cada vez mais de vós. Que a tua graça, que a tua luz nos conduza hoje e sempre. Amém. Reverendo Diácono Lucas, queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje nos coloca diante de uma situação fundamental na nossa vida e na nossa caminhada, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Algo que para nós é desafiador, mas ao mesmo tempo é o fundamento da nossa vida, é a nossa base. Por isso que o Senhor nos ajuda, por isso que o Senhor nos fortalece, para que a gente consiga crescer cada vez mais na nossa fé, na nossa confiança. O interessante é que Deus faz conosco aquilo que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. Como que cresce a nossa confiança com o Senhor? A partir da sua fidelidade, a partir da experiência que nós temos com Ele. Igual que entre nós, como que cresce a nossa confiança? Cresce quando nós vamos percebendo que nós podemos, de fato, acreditar no outro, porque aquilo que ele falou, ele realizou. Aquilo que ele disse é de fato o que ele vive. Então a nossa confiança cresce. Daí nasce amizades que são duradouras, amizades para toda a vida, porque a gente vê que a gente pode contar com o outro, de modo especial nos momentos mais difíceis da nossa vida. Daí vem a nossa confiança. Deus faz conosco a mesma coisa. Deus vai se aproximando de nós, Deus vai nos mostrando que Ele é fiel, que aquilo que Ele promete, que aquilo que Ele anuncia, Ele de fato realiza, Ele de fato concretiza. Por isso que nós podemos confiar nele. A primeira leitura é o exemplo disso. Deus chama a Abraão, faz um convite para ele, um convite forte: sai da tua terra, deixa tudo e vai aonde eu te levar. Imagina se Deus hoje falasse isso para nós: sai da tua casa e vai para outro estado, onde eu vou te conduzir. Seria fácil? Sim ou não? Não seria fácil. Mas espera aí, a minha casa, a minha segurança, a minha família e tudo que eu tenho aqui, como é que eu vou deixar tudo assim e vou embora? Mas Abraão foi vendo que podia confiar. Qual foi o passo fundamental para que Abraão confiasse no Senhor? O nascimento de seu filho, Isaque. Foi ali onde Abraão viu que podia de fato confiar. Abraão e Sara, conhecemos a história, já eram idosos, não tinham filhos, e o sonho era com certeza constituir uma família. Então Deus prometeu: daqui a 1 ano eu voltarei e você vai ter um filho. No início foi até difícil acreditar, nem Sara acreditou naquilo que Deus tinha falado, e por isso colocou lá a escrava que deu à luz a Ismael. Mas Deus disse: não é do teu jeito, não é da tua maneira, é daquilo que eu digo. Eu disse que vocês terão um filho e vocês terão. Muitas vezes nós também somos como Sara, temos dificuldades para acreditar, dificuldades para confiar e achamos que do nosso jeitinho a gente vai conseguir resolver. Mas Deus nos mostra que não. Ele não quer que a gente resolva do nosso jeito, Ele quer que seja do jeito exatamente. Como fez com Abraão e com Sara, o Senhor também faz conosco. Confia. Pode parecer impossível para você, mas para mim não é. É isso que o Senhor pede de nós. Confia, tenha fé. E de fato parecia para eles impossível, mas para o Senhor não é. E então o Senhor deu
a Abraão e a Sara seu filho Isaque, o tão esperado, o tão desejado, o tão querido. Abraão aí sim viu que ele podia de fato confiar no Senhor, podia confiar naquele que ele ainda não sabia exatamente quem era, mas que havia se aproximado dele, que havia feito um convite para ele, que tinha começado a caminhar com ele. E foi a partir daí que Abraão passou a confiar no Senhor. Foi a partir daí que Abraão cresceu na sua fé, a ponto de se tornar nosso patriarca na fé, nosso pai na fé, exemplo de fé, a ponto de que no final, quando Deus pediu que entregasse a Isaque, Abraão estava disposto a sacrificar Isaque. E talvez possa parecer uma loucura, mas como que Abraão, o que mais desejava era ter aquele filho, e como que agora ele vai oferecer aquele único filho? Aquilo foi Deus nos ensinando. Abraão sabia que Deus tinha um projeto melhor, um projeto completo. Por isso que ali ele já não teve medo. Se Deus me deu Isaque, Deus pode me dar outro filho. Se Deus agora me pede Isaque, eu não tenho medo de entregar, porque eu sei que eu posso confiar. É essa a experiência que Deus quer que nós tenhamos. Ser capaz de entregar tudo, ser capaz de entregar às vezes até o nosso Isaque, porque sabemos que o projeto de Deus é maior do que o nosso. Não é pontual. Deus vê a vida inteira, Deus vê tudo e vê o que é melhor para nós. Por isso que às vezes queremos isso, mas Deus diz, olhando o todo, isso aqui não vai te ajudar não. Então deixa que eu vou fazer o projeto completo, perfeito, melhor, para que você cresça, para que você experimente a força da sua fé e para que você tenha paz no seu coração. É esse o desejo do Senhor, que nós possamos confiar nele, que nós possamos fazer essa experiência da fé. É interessante que no Evangelho, o Senhor ajuda os discípulos para que eles possam confiar. Por que que ele se transfigura? É muito significativo. O carinho de Deus para conosco é fantástico. Ele se transfigura para que os apóstolos pudessem ver. Ali estava Pedro, Tiago e João, os mais achegados a Jesus. Eles queriam ver o que aconteceria depois. O que seria depois? Eles tinham dúvida. Quando que Jesus vai assumir o reino? Quando que Jesus vai fazer aqui acontecer? Então, como vai ser? Jesus, conhecendo o coração dos apóstolos, então vai ao encontro deles, para que eles também pudessem confiar, para que eles também pudessem ter fé. Jesus estava falando do seu sofrimento, da sua paixão, daquilo que ele enfrentaria, do seu abandono, da traição, das dores, da agonia no horto. Falou da cruz, o Filho do Homem deveria sofrer e sofrer muito. Pedro em algum momento diz que isso não te aconteça, porque não entende o plano de Deus. E Jesus dá aquela nele, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque és pedra de tropeço, né? O Senhor recrimina, porque ele devia passar pela sua cruz, devia passar por toda aquela situação, todo aquele sofrimento. Mas ele mostra com a sua transfiguração que aquilo não seria o final, que aquilo seria apenas a passagem para alcançar a glória do céu. E ele mostra de uma maneira muito significativa a presença, primeiro, de Moisés e Elias, representando todo o Antigo Testamento, a lei, nas 10 tábuas da lei de Moisés, e os profetas representados através de Elias. Ali ele mostra que Deus está cumprindo a sua promessa. O que Deus anunciou através dos profetas, a aliança que Deus fez com o povo de Israel através dos mandamentos, ele agora realiza em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro que Jesus mostrou para os apóstolos, Deus cumpre aquilo que ele prometeu. Deus é fiel. Então, vocês podem confiar, porque aquilo que Deus prometeu, Deus vai realizar. E além disso, ele antecipa, depois de todo aquele sofrimento, o que virá? A sua glória. Então, essa glória que ele mostra para os apóstolos, ele antecipa
ele faz com que os apóstolos, Pedro, Tiago e João, possam ver a sua glória. Deus e homem verdadeiro. Não é apenas um homem, não apenas tem a natureza humana, mas tem também a sua natureza divina. E é essa glória que ele quer nos dar. Ele fez isso para que os apóstolos pudessem, de fato, acreditar nele. E é o que ele faz também conosco hoje. Ele se transfigura, nos mostra a sua glória, porque ele também quer que nós confiemos nele. Mesmo diante dos sofrimentos que às vezes passamos, dos desafios, das dificuldades, das situações, não deixemos de confiar no Senhor. Não deixemos de acreditar em Deus. Não deixemos que as situações da nossa vida aqui acabem ofuscando a presença de Deus. Quantas vezes a gente fica igual barata tonta? Já se sentiu uma barata tonta? A barata que fica no meio da sala e ela não sabe se vai para a esquerda ou se vai para a direita. Já viu uma barata assim, né? Ou talvez você correu assim que você viu a barata. A barata fica tonta porque ela não sabe para onde ela vai. Ela fica perdida. É ou não é? Não é? Ela fica ali. Alguém olha e já sai correndo, alguém já pega o chinelo e vai atrás da barata. Então ela começa a fugir. Não fiquemos como baratas tontas, perdidos, pelas coisas que nos angustiam, pelas coisas que nos preocupam. Quantas vezes a gente fica assim, igual barata? São tantas coisas que a gente se perde. Deus não quer que a gente se perca no meio dessas coisas todas. Deus quer que a gente olhe para Ele, olha para o Senhor, como Abraão olhou, olha para o Senhor como Pedro, Tiago e João olharam. Olha para Deus, é isso que Ele quer que nós façamos. Coloca os teus olhos nele, confia nele. São Paulo fala na segunda leitura, ele não só venceu a morte, como nos deu a vida e a eternidade. Então os problemas que temos aqui passarão, os desafios se resolverão. E muitas dessas situações, inclusive, são para o nosso crescimento, porque a fé só cresce quando ela é provada. É fácil dizer que acredito quando está tudo bem, está tudo fácil. Agora, quando chega o desafio, aí é o momento de dobrar o meu joelho e de dizer: Senhor, eu confio. Na noite escura, na tempestade, na confusão, eu confio, eu espero. Aí é onde a nossa fé cresce, aí é onde a nossa fé se torna firme. Saber passar com paciência por esses tempos, saber esperar esses momentos, saber sofrer como Cristo sofreu. É o exemplo que o Senhor nos dá através da sua cruz. Tomou a cruz, subiu o Calvário com paciência, foi até o último momento. Quantas vezes no primeiro sofrimento, na primeira dor, a gente quer jogar a cruz para trás? Sim ou não? Quantas vezes nós somos humanos e passamos por isso? Na primeira situação a gente quer jogar a cruz fora. Vai resolver? Não. Por isso ele nos mostrou com a vida dele, não é jogando a cruz fora que eu resolvo, mas é tomando a cruz e sendo meu discípulo que a gente alcança a glória, que a gente passa por esse momento, que a gente não acaba aqui, mas que a gente passa, que a gente vai além. E é essa a experiência que o Senhor quer que nós façamos, a experiência de confiar nele, a experiência da sua fidelidade, a experiência de saber que tudo isso aqui passa. Não fiquemos presos nas coisas daqui, porque elas passam. Saibamos colocar no Senhor a nossa confiança, saibamos confiar, esperar. Quando eu entrei no seminário, com 15 anos eu comecei a caminhar, entrei ainda no seminário menor. Me lembro que o meu pároco me deu um texto para que eu pudesse rezar. Tiago, reza com esse texto aqui, que você vai precisar dele a vida inteira. Eu falei: nossa, padre, a vida inteira? Ele falou: pois é, a vida inteira. Ele estava certo. A vida inteira a gente precisa desse texto. Eclesiástico 2, dos versículos 1 ao 6. Eclesiástico 2, dos versículos 1 ao 6. A vida inteira nós precisamos.
porque ali o autor sagrado fala: se queres servir a Deus, prepara-te. E no versículo 3 vai dizer algo que nós precisamos guardar sempre. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Sofre com paciência as demoras de Deus. Esse versículo precisa dar eco no nosso coração, na nossa vida. E é o que nos sustenta. Sofre com paciência as demoras de Deus. Porque no fundo a gente quer no nosso tempo, no nosso momento, do jeito que a gente quer. É igual Sara, o projeto dela. Mas Deus nos mostra que não é o projeto dela, mas é o projeto dele. Por isso a gente precisa saber ter paciência. Os santos nos ensinam isso. Quantos anos Santa Mônica rezou por Santo Agostinho? Santa Rita de Cássia, pela conversão do seu marido e dos seus filhos. Tantos outros santos rezaram com paciência. É isso que Deus deseja, queridos, que a gente saiba se unir a Ele cada vez mais, confiando nele, confiando na sua graça. É Ele quem nos sustenta, com o seu amor, com a sua graça. Que nós possamos sempre esperar nele, confiar nele, ter essa paciência de saber entender o tempo de Deus. Vamos ficar de pé? Para terminar, vamos cantar mais uma vez o refrão do salmo de hoje, porque a gente reconhece que é muito bonito a gente ouvir tudo isso, mas na hora da gente ter paciência não é fácil, na hora da gente saber esperar não é fácil. Por isso, não tentemos sozinhos, contemos com a graça de Deus. Por isso peçamos ao Senhor que sobre nós venha a graça dele, porque se não for pela graça dele, a gente não consegue, a gente não se sustenta. Precisamos da graça do Senhor, da mesma forma que nele nós esperamos, nele nós confiamos. E ao mesmo tempo, quanto mais nós esperamos, mais graça ele dá. Quanto mais graça ele dá, mais a gente se fortalece para esperar. Vamos cantar pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, para que a nossa fé cresça, para que a gente saiba sofrer com paciência, esperando o tempo de Deus, na certeza de que esse tempo passa e a graça vem, a glória vem, o céu vem. Amém? Amém. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos.